falar sobre brasileiros falando inglês. O que é bom e o que é ruim. Three, two, one. Hey everyone, welcome to our live tonight. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso papo de teacher de hoje. Eu sou a teacher Fabi Montanari e eu vou te mostrar como conseguir se tornar fluente em inglês para o seu trabalho, mesmo que você seja um completo iniciante. No nosso papo de hoje a gente vai falar sobre brasileiros falando inglês. O que é bom e o que é ruim. E se existe alguma particularidade diferente até em relação a nativos de outras línguas no mundo. Então seja muito bem-vindo. Se você tiver alguma dúvida, você coloca. Brasileiros falando inglês. O que é positivo e o que é negativo? Eu acho que brasileiro, primeira coisa, positiva. Eu gosto de falar sempre das coisas positivas aí, tá? Brasileiro, pela característica do país, né, característica da nossa língua materna, a gente não, a língua portuguesa é bastante limitada quando se trata de fazer negócios com o resto do mundo, quando se trata de conversar com o resto do mundo. O Brasil ainda não é dos países mais visitados do mundo, então a gente recebe um certo número, um número bastante considerável de estrangeiros aqui, de turistas, mas assim como no resto do mundo, o inglês acaba sendo uma língua para turismo, acaba sendo uma língua para comunicação internacional. Isso já vem há várias décadas. Dizem que lá no passado, lá no século XVI, XVII, o português teve seu valor aí internacional. Mas hoje o português é fato, ele é bastante limitado. Então a gente precisa entender o inglês nesse sentido. E quais as características de um brasileiro falando inglês? Eu falo, a língua portuguesa, nós temos muitos sons em comum com a língua inglesa, o que facilita na hora de produzir som. Eu vejo isso como uma facilidade porque, por exemplo, para um caso de mandarim, a gente tem na escola, tá? Não sei se vocês sabem, na escola aqui na Capital de Idiomas nós temos 7 idiomas, inclusive mandarim. Então, conversando com um professor de mandarim, ele é chinês, mora já no Brasil há muitos anos, ele, conversando com ele é muito curioso, porque às vezes a mesma escrita, como o pouco que eu aprendi de mandarim foi conversando com ele, e ele falando, Fabi, o mandarim é uma língua tônica, então, de acordo com o tom que você falar, né, e são tons que eu não consigo reproduzir, eu já tentei. Então, dependendo do tom que você falar, você está falando coisas totalmente distintas. Isso não acontece com o português. Ainda que a gente tenha sons diferentes ali dentro, né? Por exemplo, eu posso falar na mesma sílaba aqui em português, eu falo cama e falo casa. Então, o mesmo CA de cama, ele é fechado e tem o casa, tá? Não é uma aula de português, é uma aula de inglês, mas eu quero mostrar para vocês que existem algumas variações ali fonéticas dos fonemas dentro das palavras em português, assim como ocorre no inglês também. Porque às vezes o aluno me pergunta, teacher, por que determinada palavra eu falo de um jeito? Por exemplo, em inglês agora, um exemplo em inglês. A gente tem a mesma palavra, eu tenho height, vou soletrar, H-E-I-G-H-T. H-E-I-G-H-T. Eu falo height, altura. E aí vou ter weight. W-E-I-G-H-T. A escrita ela é praticamente igual nas duas situações. Eu tenho. Só que uma eu falo height e na outra eu falo weight. Por quê? Se só muda a primeira letra e o resto, as letras são exatamente iguais, por que se muda isso? Tá? Então, existem essas coisas também dentro do inglês. Eu gosto de trabalhar isso, mostrar isso para o aluno. Mas, no geral, todos esses fonemas que eu falei aqui em height, ele tem também weight. Existem esses fonemas. Existem na língua portuguesa. Não é nenhum som que a gente não produza em português. Há alguns sons, sim, que nós não produzimos em português. Não é comum. É o famoso som do TH. O aluno, ele acaba, por não entender que é um som que não existe, eu falo thank you, thank you, thank you. Só que acontece, o TH é isso daqui. Não existe esse fonema em língua portuguesa. Então, o aluno que não entende disso tende a transferir isso para um thank you. Eu tenho tanque, né? Eu tenho teto, né? Tatu, eu tenho esse som. Aí eu tenho, que é errado. O thank you não é thank you. Aí o aluno às vezes transfere para o S. Ao invés de fazer, ele faz thank you, e também não é thank you. Ou ele faz thank you, e
também não é thank you, tá? Então são algumas coisas menores. Mas, teacher, isso impede a comunicação de um brasileiro no exterior? Não, de maneira nenhuma. O brasileiro é muito bem compreendido no exterior. E eu acho que esse é um outro ponto positivo. O fato do brasileiro se esforçar por tentar falar, seja porque está recebendo um turista, alguém de fora. Isso é uma coisa que não é característico de outros povos. Né? O brasileiro, eu acho que ele é bastante receptivo e torna o ambiente muito favorável. Ainda que não fale inglês, ele vai se esforçar para tentar se comunicar em inglês. É um ponto bem, bem bacana. Mas o fato da gente ter os sons em português e inglês muito semelhantes, às vezes o aluno acaba subjugando a capacidade, assim, essa questão da pronúncia. E eu não estou falando de sotaque, tá? Eu vou chegar nesse ponto do sotaque. Se sotaque é um problema, tá? E quando pode ser um problema. Mas, em geral, a pronúncia e sotaque são coisas distintas. Não se apeguem a uma questão de sotaque. São poucas as pessoas que conseguem realmente ter um flawless accent, né? Que consegue realmente mudar totalmente a pronúncia ali. Mas, em geral, né, os mortais vão ter dificuldade para anular totalmente o próprio sotaque. Isso acontece internamente mesmo em português. Trabalho de atores. Bons atores conseguem, de fato, fazer essa preparação. Se vai interpretar, né, um personagem de sotaque regional, consegue fazer essa preparação. Isso é possível comigo, com você, com todos nós. É possível fazer essa preparação. Só que não há problema de você falar com sotaque. Há grandes atores que atuam em inglês e que têm sotaque, até brasileiros mesmo, atuando no exterior, tem um pouco de sotaque, referência da língua portuguesa. Então não chega a ser, não considero isso um problema sério, um problema pesado para um falante de português. Diferente, por exemplo, às vezes um alemão ele tem, né, alguns sons que vêm daqui da garganta, então é um pouco mais complicado para ele conseguir reproduzir. O japonês tem alguns sons que ele não tem em inglês, então também é difícil, né? O japonês, alguns sons ficam mais limitados, mas nós brasileiros a gente não tem essa questão. Então costuma fluir bem dar aula assim, para brasileiro, aprendendo a falar inglês. Sem contar também o fato de que a gente é muito exposto aqui a músicas, a filmes, a seriados em inglês, o que eu falo. Quando o aluno chega para mim e fala, teacher, eu não falo nada de inglês, eu falo, vamos considerar isso daí. O que é não falar nada? Talvez você não consiga, de fato, se comunicar de uma maneira natural em inglês. E aí que a gente vai estudar. Mas o não falar nada, por exemplo, talvez seja um coreano. Eu não falo nada de coreano. Eu sempre falo, considera isso. Considera que você já sabe alguma coisa. Você ouve música em inglês, você assiste filme em inglês. Mas, sei lá, coreano é uma coisa muito mais limitada. A não sei que você seja muito fã, né, de K-pop aí da vida. Até mesmo muitos fãs não tem, a gente não tem essa aproximação cultural, a não ser entre os descendentes. Mas não é uma coisa ampla aqui para nós. Então, os principais pontos positivos que a gente tem com relação ao brasileiro falar inglês. Agora, justamente por isso, eu acho que um desses pontos tão positivos, que eu considero positivo, eu acho que isso pode se tornar negativo. No sentido de que a gente subestima essa questão. E acaba se comunicando de qualquer jeito. Faz a transferência fonética nua e crua para o inglês. Como assim, teacher? Vamos lá. A questão, por exemplo, do escola. Escola em português, a gente fala ES. Quando a gente vai falar, a gente fala escola, escola, escola. Em inglês, school, school. Começa com SC. Só que a gente vai transferir esse som do escola diretamente para o inglês. Aí vira um school. School. I have to go to the school. I don't want to go to the school. E isso é muito brasileiro. E isso é muito travado. Não só brasileiro, mas eu estou falando, isso é uma pronúncia muito abrasileirada. Nesse sentido, eu acho que a gente tem um campo muito grande para trabalhar. Por quê? Em inglês, a gente tem essa questão. Não ter o som vocálico no começo do school. E a gente faz essa transferência no e cru ali, batida, né, direta. Então, vira school. E em inglês, a gente, por exemplo, em want, a gente não tem um som vocálico no final também. Eu tenho want, want. Ou don't. Ele é bem suave. Só que nós, brasileiros, a gente não tem palavra que termine em som de consoante. Que é no caso do want, don't, doesn't. São palavras que terminam com som de consoante. E aí o que acontece? A gente vai lá e coloca uma vogal de apoio ali no final, que é uma característica marcante de um brasileiro falando inglês. Então vira I don't want to go to school.
fica muito marcado e muito truncada a conversa. Então, claro, isso é uma característica de um iniciante, só que à medida que você vai avançando, espera-se com um trabalho adequado, você vai eliminando isso. Só que o cenário ideal é você já começar sem isso daí. Como que a gente começa sem isso, Cid? Eu até por coincidência assisti hoje de manhã um TED Talk durante o café da manhã e eu gostei bastante da maneira que foi colocado ali um assunto, né? Dizendo com relação a gente aprender alguma coisa. Vocês já leram aquele livro Outliers, né? Tem um livro muito legal, eu já li faz muitos anos, Fora de Série, né? História do sucesso. Então mostrando as pessoas como elas se tornam, como elas masterizam um determinado assunto. Isso, né, de certa maneira, como isso se aplica para um idioma. Então, assim, um grande pianista, né, grandes músicos, quando que eles atingem o auge, né, de performance, grandes atletas. Então, toda a teoria do autor ali, ela é baseada nessa questão da prática. E aí ele chega na regra das 10.000 horas. Se eu não me engano, ele não é o autor da ideia das 10.000 horas, mas ele vai colocando vários exemplos ali respaldando essa ideia. É bem legal. Outliers. Em português ele chama Fora de Série. Pô, você fala assim, tá, já cheguei na idade adulta, eu preciso aprender a entender como falar inglês, como eu vou conseguir falar inglês pro meu trabalho, e eu não tenho 10.000 horas para trabalhar. Se você for fazer uma conta, 10.000 horas são 5 anos, se eu não me engano, trabalhando 8 horas por dia. Então, quem tem 5 anos da vida para ficar 8 horas por dia estudando alguma coisa, qualquer que seja essa coisa, né? Você tem uma vida acontecendo. Então, isso é muito problemático. Né? E eu falo, como que eu vou ajudar meu aluno que não vai ter 10.000 horas para poder falar inglês? Eu falo, você vai sempre estudar inglês, mas como que você pode aprender agora? Aí, né, nessa TED Talk que eu assisti hoje de manhã, até fala de como você aprender algo, desenvolver uma habilidade em 20 horas. E eu falei, nossa, eu já faço isso com os nossos alunos no curso de pronúncia. Né? A gente tem um curso de pronúncia ali dentro, então como em 20 horas eu vou conseguir te ajudar a entender isso daí. Então, essa questão da referência fonética, dessa transferência que a gente faz por falta de conhecimento, eu consigo destrinchar isso daí e mostrar para você por que você não... Assim, outros exemplos. Para quê? Para que você torne isso consciente. E mesmo que, eventualmente, você fale I don't want to go to school, você tenha consciência de que você já aprendeu aquilo. Então, não é assim que eu devo falar. Então, você vai voltar para o I don't want to go to school. Então, dentro do curso de pronúncia, né, a gente tem ali aulas trabalhando exatamente isso, que dá mais ou menos 20 horas. Se eu não me engano, dá 23, dá um pouquinho até mais. Na atualização que a gente fez. Mas, poxa, que bacana. Então, em 20 horas você conseguir aprender isso daí. E o que você consegue aprender também em 20 horas do básico? Então, isso é o que eu falo, né? E trabalhando essa questão de uma maneira ordenada, para que você vá avançando. E aí você começa a ver resultados. Se eu não me engano, foi na live de ontem, ou na live de anteontem, que eu comentei isso. O que te frustra, se você está assistindo isso e ainda não fala em inglês, o problema não é a sua falta de capacidade de se tornar fluente em inglês. Eu acredito cegamente que você é plenamente capaz. Porque se você fala português fluentemente, você é plenamente capaz de aprender qualquer outra língua do mundo. Mas como adulto, a gente vai ter essa dificuldade. A gente não vai ter 10.000 horas, 5 anos, em período integral, estudando um outro idioma. O que você pode fazer nesse tempo? Mais rápido. Então, vamos fazer esse bloco. Né? Então, por exemplo, pronúncia, né? Falando dessa questão do tema de hoje, justamente, o que é bom e o que é ruim no brasileiro, falando inglês, eu acho que o bom é justamente essa questão do brasileiro ter essa disposição para aprender inglês. Isso não acontece, por exemplo, entre os americanos, porque, de certa maneira, é confortável eles serem nativos de inglês, a língua deles, né, a mother tongue, a língua materna deles é ser usada no mundo inteiro. Então, são poucos os americanos que vão falar outro idioma. A grande maioria deles não vai falar, porque, de certa maneira, está confortável ele falando inglês. E o brasileiro já nasce com isso, né? Assim, desde pequeno a gente já é exposto a esse ambiente, então já começa a entender. Isso facilita, abre portas para a gente estudar vários outros idiomas também. Uma vez que a gente aprende a aprender, vai ficando sempre mais fácil. Cada ciclo, né, de aprendizagem de um outro idioma vai se tornando cada vez mais fácil. Então, isso é bem legal. E aí você tendo essa consciência, conseguindo, que habilidade que você quer ter. Então, você quer melhorar? Quer sair da situação de falar I don't want, para falar I don't want? Trabalhar. Ali, ó, 20 horas, né? Um programa, né? Conheço pessoas que, tipo, empurram tudo pro colega e perdem a oportunidade de apresentar seu trabalho para mais pessoas da empresa e eventualmente conquistar
uma promoção, porque apesar de toda a competência técnica, não tem inglês suficiente para encarar uma apresentação, para encarar uma reunião. Você acaba sempre empurrando para um colega ali para fazer essa parte. Então, você não estudou tudo que você estudou na sua área para deixar só o inglês te derrubar. Eu sempre falo isso. Por hoje foi isso, tá bom, pessoal? Beijo e até a próxima.